Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É com bastante alegria que aqui estamos para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Vamos dar sequência então ao estudo sobre João Batista. Na semana passada nós vimos sobre o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ver o que João nos diz de João Batista. E está no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo de 6 a 34. Houve um tempo que um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo iluminar a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo que se fez carne e o habitou entre nós, cheio de graças e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus ali enviaram de sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu falo, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus.
Amélia Rodrigues, no livro As Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos traz um tema chamado O Precursor. E ela diz assim: ele foi anunciado por um mensageiro celeste que se identificou como Gabriel, o que assiste diante de Deus. Seu pai, Zacarias, vivia em Hebron, na Judéia, e era sacerdote. Em certa ocasião, encontrava-se a exercer as funções sacerdotais no Templo de Jerusalém. O povo orava no átrio. Zacarias adentrara ao santuário para oferecer o incenso conforme a ritualística. Ali, em oração, viu surgir do lado direito do altar dos perfumes o Espírito que lhe vem trazer a mensagem. Ele se tornaria pai de um menino. Gabriel o cientifica ainda de que aquele filho lhe seria de grande alegria e que também outros se alegrariam com o seu nascimento. A profecia se dilata quando o mensageiro diz que o menino viria para converter muitos dos filhos de Israel ao seu Deus. Virá no espírito e na virtude de Elias, para preparar ao Senhor um povo perfeito. As anotações do evangelista Lucas testificam por esse anúncio, de forma clara, do retorno de um grande profeta da antiguidade, Elias, que vivera séculos antes e cujas referências se encontram no livro 3, capítulo 7 e seguintes, e 4 de Reis, capítulo 1. Segundo o evangelista João, o filho de Zacarias veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas era para dar testemunho da luz. Está lá em João, no capítulo 8, acabamos de ler. Quando o menino nasceu, seu pai assinalou seu júbilo com um cântico em que glorifica a Deus pela dádiva daquele que seria chamado profeta do Altíssimo. Porque irás adiante da face do Senhor a preparar os seus caminhos. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 76. Isso nos diz que quão consciente era Zacarias a respeito da identidade e da missão do João, seu filho. Lucas assinala o ano em que João, o filho de Zacarias, inicia a sua tarefa como sendo o 15º do Império de Tibério César, o que equivale a dizer o ano 28, pois o governo de Tibério iniciou no ano 13. Era procurador da Judéia Pôncio Pilatos e Herodes, tetrarca da Galiléia. João vestia seu corpo magro com pele de camelo, dos ombros até os joelhos, e trazia um cinto de couro. A cabeleira era negra e os olhos profundos de um fulgor misterioso. Apresentava-se como a voz do que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, fazei direitas as suas veredas. A voz de João era forte e vibrante, dura mesmo, as suas palavras breves e incisivas, os seus gestos parcos e rápidos. Em sua pregação, a que acorria o povo, falava que não bastava se acreditar filho de Deus, era preciso realizar o bem. Por isso, aos publicanos aconselhava que não cobrasse mais do que o fixado pela lei, aos soldados que não praticassem a violência, nem causassem dano a outrem, contentando-se com o seu soldo. Era o discurso que mais serve nos dias atuais, a todos os que nos encontramos no serviço público, a prática do dever com ética e dignidade. Suas pregações de tal modo impressionavam as pessoas que muitos passaram a acreditar que ele era o esperado Messias. É então que João dá seu primeiro testemunho a respeito de Jesus. Eu não sou o Cristo. Depois de mim virá aquele que é mais poderoso do que eu e de cujos sapatos não sou digno de desatar as correias. Ainda dará um segundo testemunho em Betânia, além do Jordão,
quando sacerdotes e levitas o foram questionar a respeito da sua identidade. Ele afirmara que o que haveria de vir após ele, que existia antes dele, já se encontrava entre eles. Em outra oportunidade, vendo que Jesus vinha em sua direção, ele o aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira os pecados do mundo. Está em João, capítulo 1, versículo 29. Prossegue dizendo da visão mediúnica que lhe afirmava que aquele era o Filho de Deus, o Messias, constituindo-se esse o terceiro testemunho a respeito do Cristo que ele viera a anunciar. E estando perto do Jordão com seus discípulos, vendo Jesus que passava, orienta dois deles, André, irmão de Simão Pedro, e João, filho de Zebedeu, a que os sigam, pois ele é o Messias. Tendo iniciado Jesus a sua missão, vieram alguns discípulos de João, chamado o Batista, lhe informar que o povo agora acorria para o novo profeta. Nesse momento, a grandeza do servidor é demonstrada. Testifica João que eles mesmos são testemunhas de que sempre afirmaram não ser o Cristo, mas sim o enviado dele. Agora chegava o momento de que Jesus crescesse e ele diminuísse. Nesses dias, João é encarcerado, não pelo que pregava, mas por ter ousado repreender o tetrarca da Galiléia por viver com Herodíades, a esposa do próprio irmão que ainda vivia. O tempo haveria de transcorrer meses sobre meses, 10 ao todo. Fosse porque as dores do cárcere se lhe fizessem superlativos, fosse porque a solidão o envolvesse em brumas de uma forma paradoxal, aquele mesmo que fora mais ardente testemunha do messianato de Jesus envia da prisão dois de seus discípulos a indagar se ele era realmente o que haveria de vir ou se deveria esperar por outro. Jesus, amigo incondicional, o pastor das almas, deve ter compreendido a especial situação de João e responde que suas obras atestam que ele é. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos tornam-se limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. E tendo-se afastado os enviados de João, Jesus se põe a falar a respeito dele, referindo-se aos seus trajes, à sua forma como ele falava, à fortaleza que ele era, um profeta, uma lâmpada ardente e luminosa, como atesta João, no capítulo 5, versículo 35. É nessa hora que o mestre afirma ser ele o Elias, que as Escrituras estabeleciam deveria vir antes do Cristo, viera e não fora reconhecido. Naturalmente, por encontrar em um corpo diferente, com aparência diferente, e ter um discurso muito específico, o de aplainar as veredas para os caminhos do Senhor. Em eloquente elogio ao precursor, afirma Jesus que dentre os filhos da humanidade, naquele tempo, ele era o maior, embora o menor no reino dos céus fosse maior do que ele. Afirmava-lhe assim a grandeza, do quanto ele já conquistara de louros, de virtudes e de saber, ao mesmo tempo dizendo que longo caminho deveria percorrer até alcançar a culminância da perfeição. Mas foi no seu aniversário que Herodes, fascinado pela beleza e graça de Salomé, filha de Herodíades, lhe atenderá ao desejo e mandará servir em uma bandeja de prata a cabeça decepada do Batista. Com consentimento do próprio Herodes, os discípulos de João lhe resgataram o corpo e o sepultaram, indo comunicar o acontecimento a Jesus. Cumpria-se as Escrituras. Ele viera realizar a sua missão e discretamente se retirar. A prisão lhe foi a oportunidade de mais dilatadas reflexões, ouvindo os relatos que lhe eram trazidos, vez que outra dos ditos e feitos do Messias, que ele próprio viera anunciar.
O silêncio que o precursor fizera ensejava a audição do Messias por toda parte, numa nova era. É uma mensagem muito emocionante, muito bonita, que traz então Amélia Rodrigues, esse espírito maravilhoso, pela psicografia do nosso incomparável Divaldo Pereira Franco, que muito nos emociona, contando a história deste homem, esse espírito que veio até nós e nos trouxe a notícia da vinda de Jesus para, naquele momento, começar o trabalho da Boa Nova. É muito interessante analisar e estudar a vida de João Batista, porque ele seguiu realmente aquilo que estava programado no seu trabalho. Contam os historiadores que ele era um aficionado por Daniel, o profeta, e ele gostava muito de Elias, e tanto gostava de Elias, né, que ele acabou adotando a postura de Elias, as vestes, a fala firme, grossa, né, as maneiras, e ele passou a viver, né, em conformidade com aquilo que Elias vivia. Mas ele gostava mais de Daniel, dos textos de Daniel. O seu pai era um sacerdote, então ele foi criado na mais rígida, né, educação em cima da lei de Deus. E ele então era uma pessoa que teve um conhecimento muito grande da escritura da época, né, de todos os livros de Moisés e dos profetas. E foi muito aferrado, ele foi muito firme nas suas resoluções. Ele não se colocou acima de Jesus em nenhum momento. Ele veio, né, para enveredar, para endireitar as veredas, né, para pedir ao povo para que arrependesse, para que praticasse a lei de amor. Você vê que em determinados pontos Amélia Rodrigues diz que ele dizia aos gentios, aos samaritanos, ele falava com todo mundo a respeito de fazer o bem, que não bastava acreditar em Deus. Aos soldados, né, que vivesse bem com o seu ganha-pão, né, com aquilo que ele recebia. Aos cobradores de impostos, para que não cobrasse só o que fosse devido realmente ao povo. Nós percebemos que ele prega, né, a bondade, o amor, a caridade. Mas ele é muito firme com os erros. Tanto é que Herodes tinha medo de João Batista, ficou com medo de João Batista, porque João dizia as verdades. Herodes Antipas, ele acabou casando ou se ajuntando com Herodíades, que era a esposa do seu irmão Herodes Filipe. E ela era uma pessoa muito vulgar, ela era uma pessoa que gostava das festas, das orgias, né? E ela disse que ele era muito bonito e tinha uma filha muito bonita. E Herodes, então, envolvido nesse clima, né, de festas, de orgias, e fascinado pela filha de Herodíades e por ela, era facilmente manipulado. Como os homens que são ditadores, que são duros, no fundo eles são bastante covardes, né, e acabam por ceder. Ele não queria matar João Batista, mas Herodíades fez uma trama no dia do aniversário dele, de Herodes,
E o rei não poderia voltar com a sua palavra atrás. E ele, vendo o deslumbramento da festa, e principalmente de Salomé, ele faz uma proposta a ele. Perguntou a ele se ele faria tudo o que ela pedisse. E ele, embriagado pelo vinho, embriagado pela presença das mulheres quase nuas, né? E principalmente de Salomé, ele disse que sim. E aí ela vai até Salomé e pede que ele traga a cabeça de João Batista para ela, numa bandeja de prata. E ele tomou um susto quando ele recebeu essa proposta. Mas estavam todos ali, na presença de todo mundo, ele não tinha como voltar atrás. Não podia, ele era o rei. Então, a contragosto, ele autorizou que trouxesse, matassem João Batista, cortassem-lhe a cabeça e trouxessem para ele. Dizem que neste momento, em outro ponto da Galileia, Jesus orava. E João Batista, naqueles últimos momentos, sentiu um profundo abatimento e também fez uma prece e entregou-se ao carrasco de forma tranquila, dizendo que ele fizesse o seu trabalho. Naqueles momentos em que ele ficou preso, alguns historiadores dizem que ele, como Amélia Rodrigues diz aqui, foi um momento dele fazer uma análise, né? Dele pensar bastante sobre tudo o que estava acontecendo. Em determinado momento, a angústia, talvez por estar preso ali, né, durante tanto tempo, Amélia Rodrigues diz 10 meses, tem historiadores que dizem que é mais, mas eu fico com Amélia Rodrigues. Esses 10 meses, ele chegou a ter dúvida. Será que... E essa dúvida dele é uma coisa que nos mostra porque Jesus disse que dos nascidos de mulher naquela época, João era o maior. Mas o menor do reino do céu, no reino de Deus, era maior do que João. João, todos sabemos, Jesus nos disse, era a reencarnação de Elias, o profeta que vivera 600, 700 anos antes. Ele sendo degolado, cortando-lhe a cabeça, ele quitara uma dívida do passado, quando ele era Elias, que ele mandou decepar a cabeça de vários sacerdotes do deus Baal, o Baal. Então, a lei se cumpria, e a gente percebe que a escala evolutiva realmente ela é extremamente interessante. Porque nós somos espíritos imperfeitos ainda, que não atingimos perfeição. João estava na sua luta, estava desenvolvendo um trabalho muito grande em busca da perfeição. Entre os nascidos e mulher, naquele tempo ele era o maior, mas ainda não era perfeito. Então a dúvida em alguns momentos abateu-se sobre ele, como abateu-se sobre os apóstolos, como abate sobre nós quando estamos em situação muito delicada, passando por doenças, passando por problemas, porque nós ainda não temos esta confiança toda em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre. E ele manda então os discípulos para conversarem com ele. E os discípulos conversam com Jesus e Jesus diz a eles: diga a João que as minhas obras atestam sobre mim. Jesus não disse que era o Messias. Mas então, ele disse
que árvores boas dariam bons frutos e árvores más não dariam bons frutos, não era possível. Então nós verificamos, percebemos, né, que esse homem magnífico que foi João Batista, ele também teve seus momentos de fraqueza porque estava a caminho, como nós todos estamos a caminho da evolução. E ele cumpriu a sua missão, sem se desviar. Disse que não era Elias, ele não sabia que era Elias, né? Mesmo tendo sido, porque nós temos o esquecimento do nosso passado que vem nos auxiliar na nossa caminhada. Mas ele foi categórico em dizer que ele não era o Cristo, que ele não era o profeta. Muito embora ele tenha sido o último profeta e o mais novo profeta da nova era. Teve um trabalho magnífico. João, ele, segundo alguns relatos, converteu milhares de pessoas. E um detalhe curioso, nós temos aqui 2 discípulos de Jesus. André, que é irmão de Pedro, e João, filho de Zebedeu, que eram discípulos de João Batista. As coisas começam a se encaixar, né? Porque Jesus não escolheu seus discípulos, eu vou chamar aquele ali. Não. Dentro de uma programação existiam aqueles que vieram para compor o seu quadro apostólico. Então, meus irmãos, está aqui uma orientação muito profunda para cada um de nós, que nós devemos fazer as nossas tarefas fielmente, cumprindo com as nossas obrigações perante Deus. Porque foi perante Ele que nós nos dispusemos a estar aqui na vida. Não importa os problemas que tivermos, não importa as dores, o que importa é que nós sigamos, como João, destemidamente, falando abertamente, com coragem, mas com muita disposição na fé. Nós devemos procurar cumprir a nossa tarefa fielmente, como ele cumpriu. Vamos anunciar o Messias que está chegando através da doutrina dos Espíritos, da reforma íntima de cada um de nós. O Messias está chegando desta forma. Vamos, através, como disse Jesus, através dos nossos atos. Que Jesus abençoe a cada um, envolvendo a muito amor e muita paz, e vamos procurar conhecer a história desse Espírito maravilhoso.